Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar a respeito de João, capítulo 14, versículo 16 até o 20, pois consiste na primeira declaração de Cristo sobre o Espírito Santo. É bom que se diga logo de início que o Espírito Santo não é uma coisa, muito menos uma energia ou uma força. Ao contrário, o Espírito Santo é uma pessoa santa, divina, portanto. Quando a gente se depara com esse texto, inicialmente lemos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, conforme esta versão. É de Almeida, de 1967, para que fique convosco para sempre. Se a gente analisar bem, o contexto mostra que as palavras de Jesus, as quais eu comecei a ler, mas vale a pena você dar uma pausa no vídeo, ler o versículo 17, 18, 19 e 20, e depois continuar, vai mostrar que é no contexto de despedida e de conforto. Jesus estava dizendo que ele voltaria para o Pai, mas ele ia preparar morada para os seus. E é diante desse quadro de perplexidade por parte dos discípulos, naturalmente, e ao mesmo tempo de conforto da parte de Jesus, porque ele deixa muito claro que não deixaria os seus discípulos abandonados, porque ele menciona: não vos deixarei órfãos. Ele então inicia falando a respeito desse ajudador. Observe que a palavra outro no português é esta aqui no grego, alon. A ideia é que o Espírito Santo é da mesma essência ou da mesma qualidade. Da mesma maneira que Jesus é Deus, quando ele emprega outro alon, nesta referência, ele está indicando que o Espírito Santo também é Deus, é um ente divino. A diferença inicial é que Jesus estaria com os seus discípulos de uma forma temporária, fisicamente falando, de uma forma corporal, mas o Espírito Santo viria na medida que Jesus fosse retornar ao Pai para ficar, não temporariamente, mas, conforme aqui diz, para que fique convosco para sempre. Isto mostra que o Espírito Santo, quando habita no coração do crente, ele não sai, ele permanece, porque ele torna-se um habitante, um morador. E o Espírito Santo é justamente a garantia de todo salvo em Cristo Jesus. Quando a pessoa de fato é regenerada, isto é, nasceu do alto, se tornou uma nova criatura, consequentemente, torna-se filho de Deus, ele tem a habitação do Espírito e é o Espírito Santo que vai ser o penhor, isto é, a garantia até o dia da redenção, ou seja, do resgate, quando o Senhor levará e nos tomará em suas mãos, de modo que nós podemos ter a certeza, com base na palavra de Jesus, que o Espírito Santo não é semelhante àquele brinquedo chamado ioiô, que vai e volta. Pelo contrário, quando ele habita, o faz de uma vez por todas e para sempre. Observe que no versículo 17 fala que, a saber, o Espírito da Verdade. Isto é por demais interessante. O Espírito Santo, que é o Parácleton, ele é chamado de Espírito da Verdade. Para se ter uma ideia, no versículo anterior, Parácleton, numa referência ao Espírito Santo, que foi traduzido aqui como ajudador, ok? E no versículo 17, to, pneuma, teis, aleteias.
ou seja, o Espírito da verdade. O Espírito Santo vai nos conduzir, nos guiar em toda a verdade. Acontece que Jesus, em sua oração, oração pelos seus discípulos, ele disse que estava rogando ao Pai para que santificasse os seus discípulos. Pai, santifica-os. E ele vai mencionar na sequência: a tua palavra é a verdade. Isto mostra, biblicamente falando, que o Espírito da verdade, ele vai sempre nos orientar para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus. Por causa de quê? A Bíblia é inspirada, todo o conteúdo é inspirado, portanto, contém a revelação da parte de Deus. Acontece que quando o Espírito Santo começa a trabalhar na mente e no coração de qualquer pessoa, ele vai fazer uso da Bíblia Sagrada porque é o instrumento do Espírito. Naturalmente que a gente não vai idolatrar o livro, não é isto, mas a gente vai observar o que contém o livro, que é justamente a apresentação de Deus através das suas verdades reveladas, da sua vontade, isto é, do seu querer para com toda a humanidade. E ele fala, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Quando a gente se depara com esta expressão habita convosco, será que o Espírito Santo estava habitando em cada discípulo de Jesus antes do dia de Pentecostes? Parece-me que não. Por causa de quê? Primeiro que no Antigo Testamento, e eles estão vivendo aquela transição do Antigo Testamento, numa referência à antiga aliança para a nova aliança, que até então não tinha sido estabelecido. Primeiro porque Deus habitava no meio do povo, isto é, com o povo, mas nesse sentido, Deus habitava no templo. A casa de Deus não era o coração de cada um dos seus fiéis no Antigo Testamento. Ao contrário, Deus habitava no meio do povo, ou seja, no templo. Mas acontece que quando Jesus fala, porque ele habita convosco, volte um pouco no versículo 16, note que Jesus fala assim, outro ajudador. Se ele menciona que é outro ajudador, é porque o próprio Cristo Jesus se considera um ajudador. Caso contrário, ele não ia dizer outro. É que nem um professor que está lecionando e vai dizer, ó, olha, eu vou sair, aguardem aqui na sala de aula, que vai vir outro. Outro, uma referência ao professor. A pessoa espera o professor. De modo que Jesus é uma espécie de parácleton, de ajudador. E a diferença, quando a gente nota aqui no português, porque ele habita convosco, porque o paráclito, isto é, Jesus, como esse ajudador, estava com eles, no meio dos discípulos. E com a presença física de Jesus, não se fazia necessária a presença do Espírito Santo até então dentro deles, porque Jesus bastava, era suficiente. Mas chegaria sim o tempo que Jesus não estaria presente fisicamente e que ele voltaria ao Pai e enviaria o Espírito Santo para estar não no meio deles ou com eles, mas sim dentro deles. Então aqui a gente tem essa informação. Jesus é um Parácleton, ele enviaria outro Parácleton que é da mesma essência, da mesma espécie, numa referência ao Espírito Santo como um ser ou um ente divino. Nós sabemos também, com base no versículo 17, que o Espírito Santo
É o Espírito da verdade, vai sempre nos guiar em toda a verdade, e sabedores de que a Bíblia é a verdade da parte de Deus, vai fazer com que o livro sagrado seja um instrumento do Espírito. Ele não vai nos empurrar, ele não vai, enfim, nos arrastar à verdade, mas vai sim nos orientar, nos guiar, fazer com que a gente venha se mover em direção à Bíblia, que é a palavra de Deus. E na parte final, conforme está ainda destacado, porque ele habita convosco, Jesus está falando: olha, vocês têm um Paráclito, ele habita convosco. Está falando, fazendo relação ou menção ao Cristo. Depois, nessa segunda parte, e estará em vós, é que Cristo estaria com eles através de quem? Através do Espírito Santo. Não é à toa que Jesus vai dizer: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Voltará de modo físico? Não. Voltará de forma corpórea? Também não. Voltará como? Voltará através da presença constante, permanente do Espírito Santo. O verso 19 vai dizer: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naturalmente fazendo alusão já à presença do Espírito Santo nas pessoas, e como eu disse, aqui vai ensinar que Jesus estaria nos discípulos através do Espírito Santo. Já fizemos alguns destaques e podemos então somente focar na expressão para sempre. Vou voltar aqui, ó, para sempre. Por que merece atenção a expressão? É porque vai designar o período da presença do Espírito conosco. O Espírito Santo sucederia a pessoa física de Jesus, cuja presença entre nós foi temporária e continuaria o seu ministério presente com a igreja para sempre. O Espírito Santo não tem um ministério solo, algo inédito nesse sentido, mas ele dá continuidade, ele sucede o ministério de Jesus. Ele dá continuidade ao ministério de Jesus. Ele vai enfatizar a obra de Cristo nas, na sua igreja, em prol dos seus. Os ministérios de Jesus e do Espírito Santo são sequenciais, ou seja, um sucede ao outro. E isso não é de estranhar, pois há uma longa afinidade entre o ministério de Jesus e o Espírito Santo. Nós poderíamos aqui citar vários textos, vou deixar apenas para você, caso queira, venha fazer uma leitura, um estudo, algum apontamento. Lucas, capítulo 2, versículo 25 até o 35. Marcos, capítulo 1, versículo 10, versículo 12 também. Lucas, capítulo 4, versículo 14. E o último texto, que é o quinto, em termos de referência, Romanos, capítulo 8, versículo 11. A gente vê uma semelhança entre Jesus e o Espírito. Tem algumas diferenças, sim, mas a semelhança é que ambos são Deus. As diferenças é que Jesus ficou pouco tempo com a sua igreja e o Espírito Santo veio para ficar para sempre. E ele vai mantê-la até a volta do fundador da igreja, que é Cristo Jesus. A segunda diferença é que Jesus fundou a igreja, mas o Espírito Santo sustenta a igreja. Na verdade, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ama a igreja. Nunca divide a igreja. Não magoa a igreja. Não machuca a igreja. Até porque, quando a gente vai para a carta de Judas, no versículo 19, vai dizer que estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm
o Espírito. Quem não tem o Espírito Santo de Deus é que causa fratura no corpo de Cristo, isto é, a igreja. Quem causa divisões na igreja não é o Espírito. Pelo contrário, quem causa divisões na igreja são pessoas carnais, pessoas vaidosas, que não têm o Espírito Santo. E a terceira e última diferença é que a presença de Jesus era visível, a do Espírito é invisível. Por isso que temos que tomar muito cuidado para não atribuir nossos insights. É tipo aquele estalar que dá na nossa mente. E esse estalar na mente, como se esses insights, essas ideias, correspondessem necessariamente ao Espírito Santo. A gente precisa distinguir o que é realmente do Espírito e aquilo que é da nossa mente, da nossa interioridade. Basta lembrar Jeremias 17:9, que vai mostrar que o coração do homem é por demais enganoso. E finalizo justamente dizendo que é importantíssimo lermos a primeira declaração da parte de Jesus, do versículo 16 até o versículo 20, com muita atenção, porque essas palavras não podem se esvair, ao contrário, precisa achar morada na nossa mente e no nosso coração.